falando de Deus, falando da palavra do Evangelho de Deus, pregando a verdade da verdade, o amor de Deus para todo mundo, pedindo a Deus pela paz desse mundo, pelo amor, pela sabedoria. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê força, grandeza, paz e alegria. O coração da gente seja cheio de amor. Amém. Aqui é a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Simone. Orando, sou de linhagem de Israel. Sou de linhagem de quem? De Israel. O que é que está acontecendo? Israel pegando fogo. Da tribo de Benjamim, hebreu. De hebreu, quanto à lei eu era variações, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei repreensível. Mas o que para mim eu louco isto, considerem perto por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por causa dele, Jesus, meu Senhor, por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. A ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Para de alguém modo alcançar a ressurreição dentro dos mortos. Soberana vocação. Capítulo 3, versículo 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conseguir tal aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas coisa faço, esquecendo-se das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alto, para o primeiro da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois que somos natural, temos este mundo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensem de modo diferente, também isto Deus revelava para vocês. Seja como for, antunes, de acordo com o que já alcançamos. Os inimigos da cruz
Irmãos, sejas meus imitadores. Observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetindo vezes, lhe dizia: é agora de até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é a ventrena. E a glória deles está naquele de que devia ser envergonhado. Isto que penso nas coisas terrenas. Muita gente só pensa nas coisas da terra, e na coisa do Espírito ele esqueceu. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformaram o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficiência do poder que ele tem de atesorar assim todas as coisas. Capítulo 4, versículo 1 de Filipenses. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que não a minha alegria e glória, sim, meus amados, permanece deste modo firme no Senhor. Apelo de Paulo para evitar acidente, regozijo e oração. Capítulo 4, versículo 2. Peço a Evodia e peço a Sinique que eu no Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Penso também em você, fiel companheiro de jogo, que auxilie essas mulheres, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho. Juntamente com Clinete, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegra-se sempre no Senhor. Outra vez diga: alegra-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz do Senhor. A paz de quem? Do Senhor Deus, que existe em todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em que pensa? Senta aqui, mas Senhor, Pai, Senhor. Mas, cadê o patrão? Ah, tá, eu vou estacionar o carro, porque ali está cheio. Olha, gente de Deus, escuta a Bíblia. Se você não ouvir a Bíblia, você não se salva, não. Nem se liberta, não.
De jeito, pode esquecer. Pode esquecer igreja, pode esquecer religião, porque tudo é mentira. O forte está na palavra de Deus. É isso que eu estou fazendo aqui. Que eu acho, pelo que eu assisto, que eu passo todo o dia todo na live, em vídeos, pelo que eu assisto muitos vídeos. Eu não vejo, irmã Joana, não vejo ninguém pregar o Evangelho. Ninguém. Vejo mentir, como tem um bispo aí mentindo, o cara seguindo ele se matou ontem de noite. Você acha que isso é dom de Deus? Você está dentro da igreja, se ouvir a palavra minha daqui e se matar? Então não estou mandando a palavra de Deus para você. Quando ele diz assim, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há, se alguém louvor, este seja isso o que ocupe o pensamento, olha, veja, o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguém louvor, este seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Quem tem bem, aprenderam, receber, ouvir de mim o que virá em mim, e suponha praticar a Deus, da paz está convosco. Então, quer dizer, tudo que é bom vem do Evangelho. Ó, eu vi o Senhoríssimo Papa, que eu não posso dizer que não é, que é mundial, dizer que a Bíblia tem que ser mudada todinha. Rapaz, é uma coisa que é milenar, em milhões de anos. Mas, se você voltar a ouvir direito a Bíblia, tem muitas coisas na Bíblia que ela tem que ser realmente estudada. Tem muita passagem. Primeiro, nós não temos nada a ver com aquela guerra. Nós não temos nada a ver com aquele povo de lá. Nada. O crente que disser que é fim de mundo, ele não sabe nem o que é a Bíblia. Nunca aquilo ali é fim de mundo. É mentira de vocês, crentes, pastores que estão pregando isso. Mas apóstolo, vou responder por quê. Essa guerra, ela vem, desde Moisés, desde Davi, desde Salomão, desde José do Egito, desde Jacó, que os próprios irmãos de Jacó venderam ele, José do Egito, por 25 moedas de prata. Os próprios amigos de Jesus entregaram Jesus, venderam Jesus. Então, uma raça desgraçada, briga por terra, são imundos. O que Israel está fazendo certo, bombardear, porque o que eles fizeram com Israel foi um absurdo. Cortar a cabeça de criança, 40 crianças foram encontradas sem cabeça, fazer miséria com as mulheres, matar os velhos. Está aqui na Bíblia, eles são demônios, ali são demônios, são terroristas. Eu vejo os crentes, gente ainda defendendo eles.
Mas era bom que ele estivesse aqui no Brasil atentando. Aí vocês iam começar a ver quem é isso. E não, Nivaldo, eu estou falando a verdade, eu estou falando o que eu vejo todo dia. E a nossa sorte é que eles não têm arma. Eles têm um negócio feito por eles mesmos. Israel não, Israel está preparado. E ali Israel tem o maior poder do mundo, que é quem? Deus. E por que aquela guerra? Vocês sabem? Eu não tenho não, mas eu tenho de arranjar. Vocês sabem o que é aquela guerra? Sabe, jornalista, o que é aquela guerra? Mas, rapaz, aquela guerra é por uma mesquita que tem lá, que tem uma pedra fundamental do mundo. Diz que lá dentro dessa mesquita está a arca da aliança de Deus com Moisés. Eles estão querendo tomar isso. Porque na época que Davi, com a doidiça dele, perdeu a arca, eles tomaram a arca, levaram lá para o rei. Davi gritando e berrando como esses crentes nojentos estão fazendo aí nas igrejas. Perdeu a arca. Tiveram que recuperar novamente a arca. Está na Bíblia. Está acontecendo a mesma coisa hoje. Aí os idiotas dizem, é fim de mundo, é guerra. Não, pô. Isso vem há milhões de anos, não é de hoje não. Eles nunca pararam de brigar lá. A senhora está entendendo, irmão? Agora não entende a palavra, passa por cima, quando ele diz aqui, ó, Paulo agradece aos filipenses. Onde é que está os filipenses? Está na guerra lá. Na guerra. Fique muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasci, cuidando que você tem por mim. Na verdade, você já tinha esse cuidado, antes só que lhe voltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contenda em toda qualquer situação. Quem era Paulo? Paulo só vivia em guerra. Paulo só vivia em guerra, correndo atrás de quem? Do judeu. Correndo atrás de quem? De matar quem? Os que eram servir a Jesus. Era para matar, pegar, matar. Certo? Aí eu vejo as igrejas aí só prega Paulo. Só Paulo, só Paulo. Você não vê eles falar em outra coisa, só quem? Paulo. E não é, gente. Se Paulo fosse santo, realmente que ele é, porque Deus perdoa quem ele quer, a vontade é de Deus, não é nossa. Era João Batista. Por que ele não fala em João Batista? Que nunca fez nada de errado. Por que ele não fala em José do Egito, o governador? Por que ele não fala? Não tem vergonha de falar? Por que ele não fala de Davi, que matou Elias, foi para a guerra? Ali era uma guerra infeliz, que era na espada, era no porrete, era na foice, no machado. Foi o que Davi fez. Matou Elias, mandado por quem? Por Deus. E matou com que ele? Com uma pedrinha na testa dele. Toma, ele desceu. Aí cortou no pescoço. Está na Bíblia. Nós é que temos que se levantar, nós. Buscar Deus. Esse é que a gente tem que buscar. Ele. Sei o que é passar necessidade. Olha, sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade, tudo pois naquele que me fortalece.
Tudo isso nós já passamos, né, Simão? Oi. Tudo nós. Eu e ela. E esses dois aí. Nós olhar e dizer, o que é que a gente vai comer hoje? Passar 40 dias comendo, quase 40 dias comendo manga verde com sal. Foi em outro canto, não. Foi aqui aqui em Pernambuco, nas pedrinhas. Uma profecia de um pastor mentiroso. Que eu viesse para aqui, que já estava uma igreja pronta para mim, uma casa e muita gente. Nós fomos dormir, foi na areia aí, ó. Eu e ela e o menino. Nossa cama era 2 tábuas de construção. Para nós dormir de noite, nós molhava de água, para o vento não entrar com poeira para dentro. Eu fui fazer, foi cerca para ganhar a bola. É brincadeira o serviço de Deus? E eu vi gente mentirosa, que é o que tem muito dentro dessas igrejas, empolga. Aí quando eu falo, irmão, ele fica olhando para mim assim, fica com raiva. Fique não, porque eu estou falando que é sério. Quando ele diz assim, ó, no entretanto, você fizeram bem, associando-se comigo, mas aflições. Como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, no início da pregação do quê? Do Evangelho. Ou ele mandou cantar e berrar? Ele mandou pregar o Evangelho. Quanto parte da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Ó, nenhuma igreja se dirigiu a Paulo comigo. Essa questão é de dar e receber, certo? Vocês mentem. Olha aí. Olha aí, nenhuma igreja quer conversar comigo, não. Porque eles pregam lá um dom. Se você der 100, você recebe 200. Se você der 1000, você recebe 10 mil. Aí, mesma coisa de mim. Ninguém queria conversar com Paulo, porque Paulo pregava o quê? O Evangelho. É o que nós fazemos aqui. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. E não que esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessaram-se e o fruto que aumente o creditor na conta de vocês. Receba tudo, tenho até a sombra, estou surpreendente que profetizo, me entrego o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável a um sacrifício que Deus aceita. Olha, repare, viu? Agradável sacrifício que Deus aceita, a que lhe agrada. Se você agrada a Deus, se você busca Deus, se preocupe não, porque Deus vai te dar. Não se preocupe. O meu Deus, segundo a sua riqueza, a glória há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que você precisa a nosso Deus. Pai, seja a glória para todos sempre. Diga amém. Terminamos mais outro livro da Bíblia. Saudação. Cada um dos santos em Jesus Cristo
os amos que estão comigo. Manda saudação todos os santos. Manda saudação especialmente da casa de César. Benção, benção, a graça do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de vocês. Olha aqui. Do Espírito, aqui não está falando do Espírito Santo. Aqui está falando do Espírito, está dentro da senhora, dentro dele, e dentro dela, e dentro de nós todos aqui. Espírito com letra minúscula. Quando você vê o nome Espírito na Bíblia, com letra maiúscula, é Espírito Santo. Quando você vê com letra minúscula, é Espírito nosso. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, irmão Timóteo, aos santos e fiéis, aos santos fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossenses, que a graça, a paz de Deus, nosso Pai, esteja conosco. Ação de graça, capítulo 1, versículo 3. Damos sempre graças a quem? A Deus. Demos sempre graça a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como oração que vocês, desde que ouvimos de fé que vocês têm em Cristo Jesus, do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desde a esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do Evangelho. Da verdade e do quê? Evangelho. Está ouvindo, moço? Da verdade, minha gente. Escute o que eu estou dizendo e bote na cabeça. Da verdade e do Evangelho. Ele diz assim: que chegou até vocês esse Evangelho. Está chegando a vocês intermédio de mim, a centenas e a dezenas de pessoas, intermédio da minha pregação, o Evangelho de Deus. Esta produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram, entenderam a graça de Deus. Na verdade, isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conserva em relações a vocês fiel, ministro de Cristo, o qual também os culto do amor que vocês têm no Espírito. A Bíblia fala no Espírito, ela não para. Não para. Paulo ora pelos Colossenses. Por esta razão também nós, desde o dia em que subimos e descemos, não deixamos de orar por vocês. Pedir que transbordem do plano conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria, entendimento espiritual. Entendimento o quê? Espiritual. Se vocês não tiverem entendimento espiritual, não conseguem nada. A igreja que não prega a espiritualidade, ela está morta.
aqueles altares que estão ali estão fazendo papel de boneco. Resolve nada. Porque o poder está dentro do Espírito. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu interior, agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos todo o poder, segundo a força e a glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graça ao Pai e os capacitou a participar da herança dos santos na luz. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas. Olha, quem libertou? Jesus. Nos transportou para o reino do seu Filho. Não, Deus. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Quem foi que fez isso? Deus. Não está dizendo o contrário? Deus. Quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Gente, pouca gente tem a capacidade de estar pregando no mundo desse tamanho. É pouca gente. Eu conheci um homem, um pastor, em Alagoas, que ele queria me entregar a igreja dele e eu não era nada. Eu ia para a praia só visitar ele e tomar cachaça. Era mesmo. Uma mesa, cerveja, na beira da praia com caranguejo, firme. E eu dizia as coisas a ele ficava de boca aberta. Rapaz, pare, venha me ajudar. Ou não? Ou não? E uma vez eu tive que profetizar umas coisas lá dentro da igreja dele, da mulher do governador de Alagoas e do deputado estadual de Alagoas. Na cara delas. E o pior é que elas não aguentaram o arroz do Espírito Santo que ela revelava. Dão para entender, não? Pode estar dizendo. E se fode. Não tenho medo dele. Ele é a imagem de Deus. Nós somos o quê? Vocês sabiam disso? Nós somos a imagem de Deus. Invencível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Quem criou? Deus. Mas o Papa disse que não. Seja tronos, seja soberanos, que principados, que potestades, tudo foi criado por meio dele. Quem criou Satanás? Quem criou Satanás, vocês que estão aqui? Deus, rapaz. Quando ele diz, veja, viu? Veja, viu? Moça, presta atenção, viu? Veja, capítulo 1, versículo 16, presta atenção. Pois nele foram criados todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Então quer dizer que espírito existe. Seja tronos, seja soberanos, que principados
e que potestades. O que é potestades? Demônios. Todo foi criado por um meio dele e para ele. Luiz. Aí o cara fica falando de Satanás. Que Satanás é isso, que Satanás é aquilo, que Satanás... Falem não, deixa eu lá. Porque não está mexendo com você, deixa ele quietinho. Porque ele foi criado por Deus, ele tem que obedecer a quem? É a Deus. E os idiotas ficam dizendo que Satanás, Deus expulsou Satanás lá do céu. Tenha vergonha quem escreveu isso aqui. Porque quando Moisés chegou lá no Monte Sinai, que foi buscar as tábuas, onde era que Deus estava? Dentro do fogo. E na frente do céu, que era que estava as trevas. Deus passeava, segundo o Evangelho, Deus passeava nas trevas e passeava no céu, irmão. Por que acaba leva a pisa de Satanás? Porque desobedeceu a Deus. Só isso. Se ele tivesse feito isso, Satanás não atinge, não. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo substitui. Ele é a cabeça do corpo. Quem é? Deus. Que a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentro dos mortos. Quem é? Deus. Não é Jesus, não. Para ter a primícia de todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele resistisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue, a paz, pelo quê? Pelo sangue da cruz, por meio dele ressuscitasse conosco. Quer dizer, o que era que Deus queria? Que fizesse as pazes aonde? Em Israel. E Jesus veio ter meio do sangue, que era o auge, fazer a paz em Israel. Estão gostando? Estão vendo coisa que vocês nunca viram, né? Mas está escrito. O pai do burro é o quê? O dicionário. E o pai da besta que não quer aprender a lei é a Bíblia. Quando vocês forem assistir o culto que o pastor conversar muita miséria, que ele só faz conversar besteira, pergunta, pastor, onde é que está isso na Bíblia? É a mesma coisa da uma cacetada. Bem, que ele não vai dizer porque ele não está na Bíblia. Agora não vem perguntar a mim, não, que eu digo onde é que está. E vou para cima e mostro. Cadê que eles querem conversar comigo? Não querem, não faço nem questão. Mesmo todas as coisas que sobre a terra, que nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos. Vocês no passado eram o quê? Estranhos, inimigos. No entendimento pela obra, mas que praticaram. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante dele os santos. Jesus morreu para subir com os santos, que estavam o quê? Mortos. Vocês sabiam que quando Jesus morreu, os santos subiu com ele? As covas se abriram, os túmulos e os santos subiram. Quando ele diz assim, os santos, exclusivos, irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé.
ali cessando-se e firmes, e não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Da esperança de quê? Do Evangelho. Gente, eu aprendi o Evangelho, eu via muito falar no meu tio, na fazenda, no retiro. Meu tio lia o Evangelho toda noite para a gente. A gente tudo pequenininho assim, eu vejo essa menina ficar ligada assim. Lá de volta dormindo. Bonitinho para você, tá? O que acontecia? A gente ficava numa mesa, sentadinho, caladinho, um candeeiro lá no meio da mesa e ele lendo assim, ó. E não esqueço nunca. Vamos lá. Que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Gente, preste atenção. Esses rebaixos mesmo disse a mim. Tu vai entrar nessa e vou, mas eu tenho pena de você. Por que, tio Zé, o senhor tem pena de mim? Porque eu vou entrar para pregar o Evangelho. Porque você é muito duro. Você não tem meio termo. Você diz o que está. E é para mentir? Me explique. E ele formado, doutorado em economia. Doutor José Pagbar, lá de Garanhuns, meu tio. E é para mentir? Não, é para falar o que está aqui, pô. Dois dedos na cabeça de quem der. Não tenho nada com isso, não. A missão de Paulo, o ministro do Evangelho. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Preencho o que nesta da aflição de Cristo. Da aflição de quê? De Cristo. O que resta na aflição de Cristo? Na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me torno ministro, de acordo com a disposição da parte de Deus. O que é que eu faço? Disposição da parte de quem? De Deus. Então, sou ministro de Deus. Certo? Que me foi confiado em favor de vocês, para dar plano cumprimento à palavra de Deus. O que é que eu estou fazendo? Dando pronto cumprimento à palavra de Deus a vocês. Eu não estou saindo da palavra. Não estou saindo. Ministro que esteve escondido ministério que esteve escondido durante séculos, geração, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Estes Deus que dá a conhecer a riqueza da glória, este ministério entre os gentis, que é Cristo, e vocês espera da glória. Porque quando Deus mandou Jesus, ele botou Jesus para fazer um ministério. Jesus foi um como eu, como Simão, como quem estiver pregando aqui. Mesma coisa. Ele teve carne, olho, teve desejo, ele teve tudo, ele foi um homem. Ele não teve diferença de um homem. Mas ele tinha seu ministério. O ministério de Jesus foi quantos anos? 3 anos. 3 anos. Com 3 anos o ministério de Jesus acabou. Jesus morreu, não subiu o céu. Aquele ministério ali era para Jesus.
E Deus deu oportunidade para cada um abrir seu ministério. A Bíblia diz que ministérios são muitos, mas o Senhor é um só. Como ele diz. Este Cristo nos anunciávamos, advertido, todos os ensinado, cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo, para esse fim que eu me exponho, esforçada-me o mais possível, seguro o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. O poder de Cristo, graças a Deus, ele opera em mim. Em mim. Cada um faz a sua parte. A minha eu estou fazendo. A minha eu não estou entregando para vocês, certo? Eu não estou entregando a vocês a palavra. Por que vocês não catam? Por que vocês não tomam exemplo? Por que quando vocês saem daqui esqueceu? Chega o irmãozinho, irmão, minha igreja salva. Mentira da porra. Igreja salva quem? Igreja somos nós. Nós somos o corpo e a direção de Deus, do Espírito de Deus. Quando ele diz assim, ó, interesses de Paulo pelo Colossenses. Capítulo 2, versículo 1. Quero que saiba qual grande tem sido a nossa luta por vocês, pelo que mora em Laodicea, por muitos outros que não me vieram fazer. Faço isto para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza, plena condição do entendimento, para conhecimento do ministério de Deus, que Cristo, em quem está oculto em todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane. O que ele quer dizer o quê? Que tem muita gente enganando o povo. Com argumento fáceis, porque embora aumente em pessoas, em espírito, olha aqui o que ele está dizendo, o que eu digo aqui, viu, jornalista? Presta atenção, viu? O que eu digo aqui, pega o comboio de bestalhado que estão sofrendo, empurra meio mundo de coisa na cabeça deles, olha o que ele diz, será que eu estou certo? Digo isso a vocês, para que ninguém os engane. Porque tem muita gente enganando vocês aí, viu? Com argumento falioso, porque embora ausente em pessoas em espírito. Quer dizer, eles lá dentro não querem pregar em espírito. Estou com vocês, alegrando-me e verificando boa ordem de vocês, firmeza da fé que tem em Cristo. Certo? Aí prega para vocês o quê? Não aceite Jesus, que vocês já estão aonde? No céu. É complicado. E o cara vai lá morrendo, cheio de coisa errada, ele vai querer aceitar. Lógico que vai. Você quer ver o cara aceitar Jesus? Vai para uma cadeira. E grita, se vocês aceitarem Jesus, Jesus tira vocês tudo daqui. Eu acho que até as paredes levantam a mão. Porque eles estão agoniados.
Estão precisando de uma salvação. Quando diz, portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graça. Tenha cuidado para que ninguém venha enredá-lo com suas filosofia. Repare, viu? Repare quando ele está falando hoje, viu? A Bíblia hoje está falando mesmo, viu, velho? Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-lo com sua filosofia. Está vendo aí, Simone? Aquele negócio de fazer teologia. Não venha, vá sustentar conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele você recebe a plenitude, e ele é o cabeça de todos os principados, potestades. Novamente, Deus é a cabeça de quê? Do principados e potestades. Está vendo, irmãos? Você está levando um cacete de Deus, não é pequeno, viu, velho? Você tem que cuidar. Com o Espírito acabando se brincando. Potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mão de homem, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com eles no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentro dos mortos. Enquanto vocês estavam mortos, nós, seus pecados, na circuncisão da carne, ela deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando escrito da vida, que era contra nós e que custava de ordenação, no qual nos projencial remover inteiramente, gravando na cruz. Diga amém. Chegamos, terminamos a nossa lição de hoje. João Paulo? Sim. João Paulo, meu amigo, vou começar a live só de 1 hora, toda de manhã agora. Vou me levantar cedo, de 6 às 7 horas da manhã. Quem quiser, amanhã não, amanhã ainda vou providenciar as coisas, para depois de amanhã eu começar a live, João Paulo. Você é meu amigo, você é lá do Manaus, não, Acre. Será que eu estou longe? Nunca pensei, um matuto, barriga inchada, saiu lá de Frecheira, comedor de sururu, piaba velha. E João Felipe. João Felipe. Comedor de gogo. Estávamos pregando o Evangelho para o mundo inteiro. E mangando da cara dos mentirosos. Tudinho, todo pastor aí é mentiroso. Todos, pastor e para. Porque não estão dando isso aqui, ó.
Vocês querem mudar. Vocês vão mudar no inferno. A palavra de Deus ninguém muda não. Ninguém muda. Não adianta se levantar não. Se levantar para mim só é para cair. Se levantar para o homem de Deus que prega o Evangelho, tem muita coragem. Eu digo, mexeu comigo é mexer com casa de caranguejo, de mangangá. Mexeu, leva por dia. Eu sou de Deus. Eu entreguei minha vida a quem? A Deus. Para mim essa terra velha não vale nada. Ouviu, irmão? Está ouvindo, tá? Você que me conheceu lá dentro daquela carta. Toma aí, volta para dar uma olhada aqui. Essa Bíblia não é minha. Senhor, meu Deus, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, a tua palavra para o mundo inteiro. Qual vai? Me dá apoio, qual? Só eu estou pregando o Evangelho de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ó nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque Deus é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Ó, eu tenho para mim, tenho de certeza que Deus vai me dar o dom. Vai me dar, não. Eu já tenho o dom de canto. E Ele vai me pegar no canto assim, levantar e louvar a Deus com tudo. Mas é Ele, né? Eu apenas sou o instrumento. Hoje eu estava aqui assistindo, fazendo vídeo. Rapaz, e um cara, um ator, não sei o que é, fazendo de beira uma vaquejada, e pediu o microfone. Aí deram para ele cantar uma música. E ninguém. Ele sabia que aquilo ali tudo era montagem, mas, rapaz, aquele cara tocou uma música, eu não me lembro o nome dele. Cantou uma música tão bonita no mundo que eu fui no céu e desci na terra. Nunca tinha me tocado um negócio dentro de mim daquele jeito. É assim. Quem trouxe alguma oferta, coloca. Quem não trouxe, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Coloca aqui.